Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Gisele Alexandre. E eu sou Bia Monteiro, e você está ouvindo o Manda Notícias. Um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na Zona Sul de São Paulo. E esse é o Manda Notícias. E hoje o nosso papo vai ser em torno de um assunto que eu gosto muito, eu tenho certeza que a Gisele também, que é música. Eu adoro. Eu sou fã de todos os artistas da quebrada, mas os músicos eu tenho uma admiração especial. Até porque quando a gente fala de música na quebrada, tem o estereótipo de que a gente só ouve rap. A gente ouve muito rap, sim, mas a gente tem outros estilos que a gente gosta muito, né, Bia? Com certeza. E a gente tem dois representantes de dois estilos diferenciados aqui, né? Sim. Trouxemos dois músicos incríveis para trocar essa ideia com a gente hoje e falar como é a caminhada na música, né? Essa intensa caminhada. Que é o Jonatas Petróleo e o Pedro Zaia. Bem-vindos, meninos. Tudo bem com vocês? Estão tranquilos? Tudo jóia. Muito obrigada por toparem estar aqui com a gente. Disponha, conte conosco. Prazer, Olha o vozeirão, você viu? Disponha, conte conosco. E vamos começar, então, falando um pouquinho de vocês. A gente sempre começa, né, o podcast falando um pouco sobre o território. Como é que vocês chegam nesse território? De onde vocês são? Conta pra gente, quem quer começar? Começa, Zaia. Posso começar. Eu sou nascido na Vila das Belezas, né, e aí, conforme o tempo foi passando, eu fui vindo aqui mais pra região. Depois eu fui pro Jardim Casablanca, que fica ali mais ou menos no Hospital Campo Limpo, né, aquela... E agora, hoje eu moro no Capão, moro lá no Capão Ateliê, e foi assim, o processo ele começa, ele vai da Vila das Belezas até E a sua Capão. família era daqui já, da Zona Sul? Não, minha mãe ela é da Vila Nova Conceição, Mas aqui de São Paulo. aqui de São Paulo, eles são, que é a Zona Sul também, né, Sim. Vila Nova. E aí, ao invés de você passar da ponte, você veio mais pro fundão, é isso? A gente foi vindo. Legal, legal. E você, Petróleo, conta um pouco da sua chegada no território, como é que você chega nesse território? Vamos embora. Eu nasci na Saúde, São Paulo, né? No dia 3 do 7 de 84, às 3 horas da manhã. Olha só, com detalhes. Com detalhes. Eu só nasci lá, mas eu já vim para Embu das Artes. Sim. Eu moro na zona leste de Embu das Artes, que é um bairro chamado Jardim Santa Teresa, próximo do São Marcos, Vazame, Santo Eduardo, para quem é da região. Sim, meu pai é de lá. É de pertinho, eu né, nasci Bia? assim, né? Quando eu nasci lá, nasci aqui e morei lá quando eu era pequena. Mas conheço bastante território lá. Conhece? Então Legal. eu tô lá há 38 anos. E é muito legal, né? Porque aí a gente tá falando de outro município, mas que a gente considera que é a Zona Sul de São Paulo, né? certeza. Porque tá colada aqui, então a gente consome a arte que é produzida lá. Eu acho muito da hora isso. Toda vez que eu falo de Zona Sul, eu acabo incluindo ali Itapecerica, Embu, porque tá tudo ali no mesmo território, né? Na mesma Embu das região. Artes também, um território super cultural. Fica aí a Total. dica pra quem não conhece, visite, porque é muito lindo. É um Boa, lugar Bia. especial. Eu costumo dizer que é um pedaço de oeste e outro de zona sul, em Embu das Artes, né? Sim. Tem aqui Carapicuíba, Cotia, que já é outro município também, né? Osasco, e aí pro lado de cá, os que eu falei. A gente tem Coab Adventista, Capão Redondo, Valor Velho. A gente tá confluindo com É essas... isso aí. Com essas extremidades aí da cidade. Legal. Gente, e agora entrando, né, já no assunto da música, como que rolou essa inspiração pra vocês? Como que houve o chamado à vocação musical, digamos assim? Sabe? Quando que vocês se tocaram, pô... Pô, é isso que eu tenho que fazer, nasci pra isso, esse é meu talento. Conta um pouquinho. Tá, vamos lá. Eu sou de uma família que tem uma ligação muito forte com a cultura de matriz africana, seja religiosamente, musicalmente, e nas diversas manifestações ancestralmente falando, eu sempre tive contato. Porém, o Petróleo pai, que era o meu pai, que era o Petróleo, Que legal. chegava em casa, né, alcoolizado no máximo e cantando Bezerra da Silva, Exporta Samba, Partida em 5, cantando samba de nego velho, e aí eu relacionei a bebida com o samba. E aí eu prometi pra minha mãe que eu não ia nem beber e nem cantar samba. Nossa. Essa foi uma promessa que eu fiz pra ela de muito jovem. Depois eu entendi que o samba é uma coisa e que a bebida
é uma outra, né? Que elas, Caramba. infelizmente, acabam se misturando por uma questão mercadológica Social e social, né? Capital e tudo mais, Sim. capitalista e tudo mais, mas eu lembro de ganhar um cavaquinho, aqueles cavaquinhos de feira, tal, que tinha aquelas cordinhas de nylon. E aí comecei a tocar o Parabéns Pra Você ali, dali eu não parei mais. Aí ganhei cavaquinho mais pra frente, roda de samba na quebrada, muita. Tava até conversando com o Robson nas rodas de samba que tinha na Coab Adventista, grupo casual e coisa e tal que eu colava. Então eu tenho, assim, a música hoje com uma maneira mais consciente como uma ferramenta de transformação, como um propósito de vida, mas eu também entendo de uma maneira mais subjetiva que é algo muito maior, é algo que foi me colocado para que eu encontrasse sentido para minha vida enquanto ser humano. Então a música para mim, a música, a arte, porque eu falo música, mas a gente sabe que ela se mistura com várias outras questões sociais, Com certeza. políticas, étnicas, como você falou. Então eu tenho ela hoje como um propósito mesmo de vida para mim. Massa, massa. Então ele já deu aí a dica de que estilo musical ele é o cara do samba, gente. O Jonatas Petróleo é o cara do samba. Joga lá no Spotify que você encontra as músicas dele. E aí, Isa, e você? Como é que tem família musical, artista? Como é que rolou isso pra você? Então, começou, eu tinha acho que uns 7 anos mais ou menos. Meu pai, ele tocava violão, aí eu pedi pra ele me ensinar, assim, meio despretensioso e tal, e comecei a tocar, e foquei muito nisso na minha infância. E aí meus pais me colocaram no projeto Guri. Né, que é um Legal. projeto, aí comecei a ter ensino de música clássica, etc, da música erudita. E aí eu comecei a estudar, participei também de um grupo que é a Camerata de Violões do Guri Santa Marcelina, que é um projeto com um grupo infanto-juvenil, que eles selecionavam algumas, nós faziam um teste e tal. E depois eu fui pra ULM também. O que é ULM? É o ULM-EMESP, que é a Escola de Música do Estado de São Paulo, sim. antiga ULM, né, que era a Universidade Livre de Música. E aí eu estudei estudei... lá quando era o LM. Então antes era Aí o as ULM gerações que aí, chamava. ó. Aí Só eles lembrando mudaram. que eles não se conhecem, como eu falei, como a gente falou no primeiro episódio, eu acho, né? Um dos objetivos do Manda Cultura é também fazer com que os artistas se conheçam, né? Então eles são de gerações diferentes, de estilos diferentes e também de gerações diferentes. Muito legal. E é isso, aí eu fui nesse embalo da música clássica, mas em casa eu consumia muito MPB desde criança, né? Tanto que eu faço a maior parte do meu repertório, inclusive, de músicas que eu toco de outros artistas, a maior parte é do Chico Buarque vem da minha mãe, que é muito fã, meu pai também, e aí eu tive essa referência. E mais pra frente eu comecei a cantar. Depois que eu saí do violão erudito, violão clássico e tal, né, tinha um sonho de estudar na USP, acabei não passando, né? Aí, E aí ó, tem eu- gente da USP aqui nessa mesa. Spoiler, galera. Daqui a pouco a gente fala. Eu fiz a prova lá em Ribeirão Preto e tal. Foi um dia meio complicado, assim, quando eu fui fazer a prova. Meio que tudo deu errado. E aí eu dei uma desencanada de música. Aí eu fui fazer letras. Aí você Legal. fez letras e depois... Eu não me formei ainda, falta formar agora esse semestre, né, se tudo der certo. Mas aí eu fui fazer letras e fiquei um tempo assim meio desestimulado da música, não sei. Aí na pandemia me deu um start assim de fazer umas composições, eu tinha feito já no passado, né, e na pandemia eu fiz e fui convidado a fazer o projeto, né, Capão no Som, lá no Capão Nu, que foi onde eu conheci a casa que eu moro hoje. Legal. Ah, entendi. E aí, pegando o gancho aqui do que o Zaya tava falando, né? Ele tá cursando letras, tá finalizando o curso de letras. E a gente tava conversando nos bastidores com o Petróleo e ele falou que ele começou a fazer geografia na USP. Olha que da hora. E como é que é importante, independente da área, o estudo vem agregar no repertório do músico também, né? Eu imagino que, e aí quando você traz ainda, Zaya, eu fiquei pensando aqui, falando, nossa, mano, Chico Buarque, o quanto de peso, de reflexão importante que as letras, que a MPB como um todo, principalmente dessa geração, né? Elis Regina, Chico Buarque tem e servem também pra gente se inspirar nos dias de hoje, construir e refletir sobre o mundo de hoje, que a gente vive, que é muito diferente. Mas conta aí, Petróleo, a sua experiência como um universitário da USP. Eva, vamos lá. Eu concordo com você que agrega demais, porque na hora de compor, né, Pedro? Colocar ali a ideia no papel, na hora de se comunicar, na hora de enxergar a sociedade como um todo,
as experiências acadêmicas, elas somam demais, apesar de que eu gosto de falar que a minha maior academia é a rua. Os maiores cursos que eu tenho foi com o Silvio Modesto, com o Capri, foi lá com a Raquel Tobias, ou seja, com os nossos grandes professores, né? As nossas faculdades ambulantes, que são os nossos nego velho, né? Hoje mesmo aqui, sem dúvida nenhuma, é mais um curso que eu vou agregar para a minha caminhada, essa vivência aqui com o Manda Notícias. Eu tive 3 momentos na USP. O primeiro foi lá atrás, num projeto que envolvia esportes, vinculado às escolas do entorno ali da região do Butantã. Eu estudei na escola chamada Ana Rosa, e aí a minha escola recebeu o convite para participar de um projeto chamado Projeto Esporte Talento, que era um projeto social voltado ao esporte, e tinham várias modalidades. E eu fui para o futebol, mas acabava também passando pelas outras atividades que tinham, como handebol, canoagem, basquete, acho que não lembro se tinha naquela época. Mas enfim, eram várias atividades dentro do esporte. Tenho até um primo que virou jogador de handebol da seleção brasileira, nossa, o David. Legal. Hoje ele trabalha com esportes também, mas não mais na seleção. Esse foi o primeiro momento. O segundo momento foi na ULM. Eu fazendo ULM conheci uma senhora, uma cantora de serestas. E aí eu acabei criando coragem de chegar e cantei um pouquinho com ela. Ela, nossa, você tem uma voz grave e tal. Você podia ir lá pro Coralusp, onde eu canto. Aí eu fui, fiz o teste, passei. Aí fiquei um tempo cantando no Coralusp, que é perto do CPUSP, ali na Praça do Relógio. E futuramente, agora há um ano e meio, uns 2 anos atrás, eu prestei o Enem e a FUVEST. E acabei entrando como aluno de Geografia, que é perto legal. também, então eu tô ali pertinho. E é isso, agrega demais. Eu tô tendo contato com novas gerações, que a turminha lá tem 19, 20. Eu sou o tiozão com 38. E essa vivência tá sendo importante demais para mim. Que legal, Jonatas. E como que surgiu esse interesse, né, pela geografia? Você consegue correlacionar com a música? Não tem nada a ver, era um interesse de antes? Como que foi a sua conexão com esse curso? Joia, ótima pergunta, porque aí eu volto no Pedro. A gente não se conhece, mas tem muita... É isso aí. Tem muita ligação, porque eu queria fazer letras. Nossa, também por me ligar muito na poesia, na narrativa. Na composição. Na composição, né? Eu componho bastante. E aí eu queria fazer letras. É uma amiga minha, a Luana Baiô, que é uma outra cantora gigante. Ela falou, Petróleo, eu sou professora de letras, meus alunos me amam até começar o conteúdo. Quando começa, eles professora, que chato, esse monte de regrinha e tal. E aí ela falou, faz história, meu, você vai se dar super bem, você tem a música e tal. Falei, então eu vou pra história, eu também gosto de história. Aí comecei a estudar pra história. E aí a minha pontuação no Enem me jogou pra geografia. Eu poderia tentar história, mas tinha uma lista de espera. Sim. Que poderia dar certo ou não, né? Sim. E aí eu falei, cara, como a geografia também me interessou, geopolítica e coisa e tal, eu vou pra geografia. E aí eu tô lá, tô indo pro 2º ano. Que da hora. Muito bom, Legal. muito legal. E aí, você estava falando também da sua experiência como educador, né? Sim. Você tem uma experiência como educador. Conta aí um pouco sobre isso. Tenho sim. O meu primeiro contato como educador foi através da música, dando aulas de cavaquinho. Lá na minha quebrada, lá no Santa Teresa, tinha um projeto chamado Zumaluma, que é Zumbi, Malcolm X, Luther King e Mandela. Nossa, que da hora. Esse projeto nasceu numa favela que fica na rua debaixo da minha casa. Eu ia lá para comer, para brincar nas festas que tinha. Depois de um tempo eu tive contato com o idealizador, que é o Vulto, hoje é o Kaabe Al-Qadir, ele é muçulmano hoje. O projeto ainda existe? O projeto não existe mais. Ah, tá. Beleza. O projeto não existe mais. E aí lá no Zumaluma eu comecei a participar dando aula de cavaquinho para molecada. Depois eu participei de outras frentes dentro da associação, mas foi lá meu primeiro contato com educação. Então sempre dando aula de cavaquinho, dou aula até hoje, cavaquinho, violão. E estudo, dou aula e estudo. Agora de falar que eu sou professor, mas principalmente sou aluno. Faço aula de piano. Vendi um carro para comprar um piano. Depois daí a gente conta. Você conta essa história, conta essa história. E depois que eu saí antes da pandemia, eu fui convidado por um amigo meu para dar aula no CCA. É o CCA Criança Brasil. Ali no Jardim Panorama. Tem o Real Parque e o Jardim Panorama. Na Marginal. Aí eu dei aula ali durante praticamente um ano. Como orientador de artes, assim como meu filho, eu adoro desenho, adoro artes plásticas e deu muito certo, assim, eu criei um vínculo muito especial com a criançada, assim como com a equipe pedagógica e tudo mais.
E por isso que a geografia, por isso que voltar para academia para mim tem muito sentido, não é à toa, não é de paraquedas. Sim. Eu acredito que vá me preparar para ir de encontro com outro caminho que eu acredito ser de extrema importância na sociedade, que é a base, que é a educação. Legal. Com certeza. Massa. Nossa, muito legal. E aí, você falou da Luana Baiô, né? A Luana já participou do Manda Notícias, não aqui, mas ela vai vir também, que a gente vai convidar. Mas a gente fez em 2020, Miller. Quando foi o do Sesc? 21, né? A gente fez uma série especial pro Sesc e ela foi a nossa trilha sonora do episódio. Assim, a gente escolheu 3 mulheres da música. E porque era uma série que falava sobre mulheres e uma das cantoras que a gente escolheu para fazer parte dessa série. E aí, como é que a gente conecta, né? Vocês se conectaram em vários momentos aí com a escola de arte, se conectam com a questão do filho, que o Vinícius está aqui acompanhando o filho do Petróleo. E o Zay acaba de ser pai, né, gente? Conta aí, Zaya, dessa sua nova versão. É uma experiência muito louca, né? É muito louco. A Heloísa fez 2 meses agora, dia 20. É uma coisa muito inspiradora pra vida, acho que... E pro músico também, né? Trabalha muito nossa sensibilidade, assim, né? Ser pai, né? Você fica mais... Eu sempre fui uma pessoa sensível, mas agora é diferente, a sensibilidade, ela muda. Até porque o foco já não é mais nem tanto a sua sensibilidade. Você começa a se preocupar muito mais com as questões dela e pensar nisso, né? Como um todo é muito louco. E é inspirador. Isso que eu ia falar. Você toca pra ela já? Já toca pra ela? Toco desde a barriga. Ai, que delícia. Legal. E aí, conta, você toca violão, né? Que esse é o instrumento que eu já vi você tocando. Você toca mais algum instrumento, outro instrumento? Eu toco muito pouco outros instrumentos, tipo ukulele. Já peguei um cavaquinho também, sei fazer uns acordezinhos, mas sou bem... O seu lance é voz e violão. É, voz e violão, isso. Gente, voz e violão. Mais violão. Deixa eu ver, a última vez que eu ouvi o Zaya tocar, acho que foi no Sarau da Praça, que rolou em fevereiro. E aí o Zaya deu uma palhinha lá, muito legal. Eu gosto muito desse estilo musical também. Eu sou bem eclética. Né, a gente sempre fala isso, mas enfim, mas eu gosto muito de MPB. E eu fiquei muito, assim... Falei, nossa, que legal a gente ter um artista desse aqui no nosso território, no Capão. No Capão Nu, que é o nosso co-work, o nosso espaço, onde a gente, né, tem as nossas festas, as nossas brigas, as nossas comemorações, é tudo lá também. Então é muito bom ter vocês aqui. E você, Petróleo, fala um pouco da sua... Você só tem o Vinícius? Só tenho Vinícius. O amor da sua vida. É, meu tudo, minha vida. E o que mudou em você depois que você se tornou pai? Eu, depois de começar a trabalhar com a educação, com a criançada, eu sempre imaginei, né? Falei, será que eu vou ter a bênção de ter um filho um dia? Imaginava como ele seria, tal. Se seria menina e tal, aquela coisa toda. E aí, quando eu soube a notícia que a mãe dele estava grávida, foi uma alegria muito grande. Um misto de alegria e, ao mesmo tempo, de uma preocupação pela responsabilidade de criar um ser humano, né, nos dias de hoje e tudo mais. E foi uma alegria muito grande. Participei do parto, não sei se você assistiu o parto. Também lá. Que ficava aquela coisa, né? E aí, tem muita gente que fala, não vê, porque depois você fica traumatizado. E eu sou molão pra essas coisas. Falei, será? Aí a médica, pode subir acompanhante da Rosângela. Aí eu ainda falei, será que eu vou? Não vou. Atenção, né? Ele vai, não vai. Quando eu entrei na sala lá, né, já naquela posição toda, e tinha um pano assim, se quiser olhar, fica à vontade. Eu, não, vou ficar do lado aqui mesmo, segurando a mão. E aí ele nasceu, eu lembro que ele nasceu, ele arregalou um olhão assim, ele não chorava, né? O Vinícius não chorou quando ele saiu da barriga da mãe. Aí eles vão lá, desobstruem as vias nasais e tal. Aí ele chorou bem pretinho, meio roxinho assim, o cabelo bem lisinho. E uma alegria muito grande. A cada dia, a cada momento, né? Vai ficando mais malcriado, vai ficando mais rebelde. Normal. Mas ele sempre me acompanha, vai comigo pra USP, vai comigo pro samba. Ele demais. Tá sempre comigo. Pedro, ouve isso aí, Pedro. Vai com a mamãe, Pedro. Dá um rolê com a mamãe, Pedro. Poxa, tem um de 11 também. Aí, ó, Berti. O Pedro é nerdão, sabe? Gosta de
como que fala, é geek, né? Gosta de anime, gosta dessas paradas aí, mas ele não gosta muito de sair com a mãe, não. Mas é muito legal o Pedro e o Vinícius vão se conhecer ainda. Vamos, que assim. Vamos falar de carreira, né, Bia? Sim, agora vamos passar um pouquinho pro trabalho de vocês. Eu só queria fazer um comentário, Pedro. Começar falando disso, eu vi que você falou que, né, a sua área é voz e violão e tem essa ligação com a MPB. E aqui na Quebrada, querendo ou não, tem-se o estereótipo da MPB, né, que é bem elitista. Isso desde a sua criação, quase. E a gente dando essa pesquisada antes sobre você, vimos seu interesse em batalhas de rap, que começou também sua ligação Sim. com a música. Conta um pouquinho disso. E como que você correlacionou, se sentiu diferença, assim, igual a gente falou no começo, né? Que a gente correlaciona muito a cultura musical da Quebrada só com rap, mas a gente vê aqui que também temos MPB, que também pode vir daqui. Conta um pouquinho. Então, as batalhas de rima, elas... A gente fazia, no ensino médio, a gente rimava na escola, eu e meus amigos, né? E aí, como não tinha muita batalha nessa época, não tinha batalha na região, tinha batalha do Sesc Campo Limpo, um amigo meu organizava, o Big Joe fazia lá a batalha do Sesc Campo Limpo. Tinha ali no Bowl também, não tinha? A gente começou fazendo a batalha na Praça do Carã, só que como lá é na escola e tal, e à noite tem a escola rolando, aí a polícia começou a dar uma embaçada mesmo, direto, chegava e pá, apavorando. E aí nós fomos pro Bowl, a gente começou a fazer a batalha lá no Bowl do Arariba. Aí a gente ficou lá acho que uns 2 anos no Bowl fazendo. E isso foi uma coisa que me ajudou na parte da desenvoltura mesmo, né, com o público e tal. Porque até então eu tocava violão, eu não cantava, eu só tocava violão clássico. E algumas apresentações solos, mas eu tocava nessa camerata de violões, né, que é uma pequena orquestra. Então eu estava acostumado nessa formação de tocar em grupo e tal. E a batalha, ela me ajudou nisso, a ter uma desenvoltura, ter uma coisa quente, né? O público ali em volta, e você, né? Essa coisa de duelo e tal, Batalha uma adrenalina. Você ia pro duelo, Ah, né? eu ia, batalhei em vários lugares, fui pra vários lugares já batalhar, eu gostava muito disso. Né, cara? Tem, né? E aí você fica meio viciado, sabe? Uma coisa que você começa, tipo, todo dia da semana, ia faltar aula da faculdade pra ir em batalha. Foi uma viagem, mas foi da hora, foi um tempo legal, assim. E me colaborou muito. Porque eu sou uma pessoa muito tímida. Na época eu até bebia bastante pra batalhar, inclusive. Sim. Aí depois eu fui ficando Pra se mais solto. soltar. Tinha Aí já acostumou, né, com Aí o depois tempo. acostumou. Legal. Essa é a primeira entrevista que você dá? Não, eu dei entrevista pro Encontro de Compositores também, com o Gil Marçal. Legal. Com o Gil, muito Com o bom. Gil. E você, Petróleo, rima? Não, mas eu sou um profundo. Quer dizer, de certa forma, sim, mas dentro do samba, né? Que é um outro formato, né? Mais tranquilo do que a batalha. Mas eu sou um profundo admirador e simpatizante das batalhas, assim. Acho que semanalmente eu tô vendo batalha. Meu menino, eu e ele, a gente tá sempre... Ele até fala, pai, põe na batalha da aldeia hoje. Pai, põe na batalha do tanque aí. Pai. Legal. É muito interessante. Eu gosto Da hora. bastante também. E eu queria perguntar sobre os desafios, né, que vocês tiveram, assim, com família, com relação a ir para a área da música. Família e trabalho também. Se vocês já iniciaram no ramo do mercado de trabalho com a música, ou se houve, tipo, trabalharam em algum outro lugar até começar, de fato, a trabalhar com música. Se vocês vivem hoje de música, né? Porque tem aquele sim, lance. exatamente. O artista em geral, né? Você canta e faz mais o quê? Tipo assim, não tá exatamente. suficiente, né? verdade. Tem que ter mais alguma coisa, Sim, assim. sim. Conta aí. Então, atualmente eu trabalho em algo que não tem nada a ver com música, assim. Não vou nem entrar em detalhes, é pra não me comprometer. Mas eu trabalho com algo que não tem nada a ver com música, né? Também minha filha. Nada tal. ilegal, vai uma né? Nada necessidade. ilegal. É tudo certinho. Não, é tudo certinho. então É tá que bom. É legal, gente. eu não quero falar mal, vai que alguém vê, né? Não, Sei não, lá. não. Corta e milha dessa parte. Tudo certo. Da onde vem o pão, a gente não... Então. Mas é isso. Eu trabalho com coisa que não tem nenhuma relação com a música. E eu tocava na noite, né? Basicamente na noite. Na pandemia também eu fazia... Uma coisa que me ajudou financeiramente foram as lives. Eu fazia live semanalmente. Teve um período que eu fazia até quase todo dia. Depois comecei a fazer semanalmente. E faço live também numa página que chama Chico Buarque do Brasil. Legal. Que é uma página que tem artistas do Brasil inteiro que fazem lives
Agora a gente cada um faz uma vez por mês, que ele diminuiu. Antes era acho que de quarta a domingo, agora é só de sábado e domingo que faz. Mas isso foi uma coisa que me ajudou muito na pandemia, as lives, o público, né, com as contribuições voluntárias, essas coisas É isso que eu ia fazia, perguntar, o cachê solidário. como é que você recebe numa live? Então, você fixa lá no comentário, né, cachê solidário, chapéu solidário, essas coisas, e coloca o Pix, e o pessoal doava, fazia Bacana. umas doações e tal. E aí, através disso, isso me ajudou bastante. Na pandemia foi o que deu uma salvada, assim, porque não tinha muito lugar para tocar também, não tinha... Sim. Público, né? Teve essa o questão. trabalho que eu fiz no Capão Nu também, mas em geral foi mais lives que eu fiz. E depois, quando foi flexibilizando, eu toquei nos bares também. Mas você já conseguiu viver só de música? Eu vivi até pouco tempo atrás, era só de música. Não, Depois não dá que pra você- dizer que eu vivia tão que a bem. Elo- Mas Depois que a Elo entrou na sua vida. depois que ela entrou na minha aí vida, mudou tanto que eu tô até sem tocar agora, pelo menos nos primeiros meses, porque como toco na noite também, acho que Sim. não... Acho que não é legal dar essa... Mas depois, quando eu tiver uns 3 meses, eu já vou voltar, né? Sim. Pretendo voltar a tocar. Muito Legal. bom. Eu gostaria que todo pai tivesse esse pensamento, assim, né? De que, então, a gente tem que botar o leitinho da criança e vamos ter que mudar um pouco. Tem que abrir mudar, mão, às vezes, abrir um mão um tempo. tempo, menos um tempo estratégico mesmo, até pra ela, né? Pra ela é ruim também ficar na noite e tal, com muitas coisas e voltar pra casa, né? Acho que não Com certeza é combina muito cansativo, né? É, Pra cuidar de uma criança. E você, Petróleo? A responsabilidade de um jovem de 20... sim. De um jovem de 25 anos. Muito bem. Muito bem. Eu tô na música desde sempre. Tava falando que eu ganhei o cavaquinho, né? E Sim. aí, numa dessas, eu recebi o convite para tocar num grupo de pagode lá da região. Eu também não cantava, assim como o Pedro falou. Você também não cantava? não Com esse cantava. vozeirão, É, Petróleo? vozeirão. Eu não cantava Não, porque ele era o meu- locutor. Não, eu nem falava, que eu era tão envergonhado quanto o Pedro. Caraca! Não sei, acho que nós brigávamos pra ver quem era mais. Porque eu colava nas rodas de samba que tinha lá na quebrada, e aí, na minha época, era assim, aí posso fazer uma no cavaco, no pandeiro e tal. Ssó que eu não tinha nem coragem de pedir. Aí um tio meu que me levava falava, deixa ele fazer uma, ele é foda, pá. E Fazia aí eu a falava, não, morrendo de vergonha. Eu, moleque, devia ter 12, 13 anos. Nossa, Nossa, novinho! Bem novinho, Uma eu já criança. tava arranhando assim, bem molecão. Eu entrei nesse grupo com 15, esse grupo que me Nossa. chamou. Nossa, gente. E aí eu muito sentava novo. pra dar a canja, e lá no Pirajussara tinha uma roda de samba com um grande irmão que é o Beto Sorriso, a gente tava falando, e quem sentava na roda que o Beto tava e errasse, assim como tá rolando aqui, ó, para. Irmão, levanta aí, mano, vai estudar que você tá atravessando. Nossa. Era desse jeito. Tô mentindo, ó. Irmão, para aí. Então, além da vergonha de sentar pra tocar, eu tinha medo de parar Pagar o e mandar eu levantar. Falei, ó, mandar eu levantar, eu vou passar mó vergonha. Nossa Mas graças a Deus ele nunca me pediu pra levantar, né? E aí Que nessa bom. de dar canja, um grupo me chamou. Eu tava com 15 anos, aí comecei lá arranhando cavaquinho e tal. E nem sonhava em cantar. Porque como minha voz sempre foi do baixo, barítono pra baixo, hoje baixo de fato, que a classificação vocal tem o homem mais agudo, que é o tenor, o que tá ali no meio do caminho, que é o barítono, e o baixo, que é o cara com a voz assim mais grave, sabe? Nossa Eu Senhora. sou esse cara aí. E aí eu não cantava. Aí eles entraram numa aula de canto e o professor falou, ó, aquele é tenor, aquele é barítono e aquele ali é baixo. Falou pra mim. Eu até brinco que eu falo que eu falei, realmente o canto não é pra mim. Porque se eu sou baixo, deve ser pra eu cantar baixo. Pra não doer o ouvido Deixa de ninguém. abaixo, deixa abaixo. Deixa bem baixinho. Ele, não, baixo é o cara que tem a voz mais grave. Então, lá nos anos 90 para 2000, eu cantava João Nogueira, Jorge Aragão. Caraca. Eu cantava os Nego Velho. Mas não porque eu achava mais interessante. É porque dava pra minha voz. Sim, entendi. Então, aquilo que eu falei pra vocês, que a música é como se eu realmente tivesse sendo direcionado para algo muito maior, eu levo hoje essa questão de cantar João Nogueira, de cantar Jorge Aragão, de cantar os Nego Velho, para minha época, que era onde o pagode 90 estava explodido, só dava Catinguelê, só dava Pique Novo, só dava, né, Soweto, era esses cantores com a voz muito aguda. Sim. E eu cantando coisas que, por ser de Nego Velho, a letra era outra, a mensagem era altamente politizada, tava falando de coisas muito relevantes. E isso foi importante para minha formação. Enfim, aí tocando bastante. E aí você teve que vender um carro. Aí mais para frente eu vendi o carro, porque aí eu me interessei pelo piano. E eu queria ter um piano. Piano é uma parada cara, né? É caro. Quanto custa um É piano? caro. O meu foi 5 mil. Putz!
Putz, Que grilo. é barato, né? É. Piano é 30, 80, 100, Deus. Nossa, 200. Vai que cara. vai. Vai que vai. Aí eu vendi o carro, o cara, quer dizer, ele tava financiado, o cara me deu 5 mil. Eu fui com a minha mãe numa loja de piano, a Intermezzo ali na Faria Lima. Eu falei pro cara, quanto tá? O cara, aquele é 15, aquele é não sei quanto. Falei, ixi, não vai dar. Ele, mas tem um ali de 5. Eu falei, então eu quero. Caramba. E hoje você é um pianista clássico? Eu sou do Você popular. toca- Eu sou do, tá. do choro, do baião, eu sou do Então. popular. Legal. Estudo. Arranho uma coisinha ou outra. Eu tô muito curiosa pra saber como que foi pra sua família, né? Você chegando com um piano em casa. Eles já sabiam? Ou eles... Assim, você chegou e falou, galera, é o piano aí, ó. Tá entregando. É, não, Tinha a minha lugar? mãe foi comigo, né? Ah, Então ela sim, já legal, tava já tinha esse sabendo. Mas pra apoio. minha irmã, assim, que foi surpresa. Aham. Pro petróleo na época. Sim. O cara deslocou o ombro pra descer as escadas. Nossa. Que a minha casa tem que descer umas escadas, né? O cara deslocou. Que é muito pesado, né? Sim. É muito pesado um piano. E aí você toca cavaco, piano, o que mais? O cavaco é o de formação, da ULM. Esse é o que eu trabalho, pago minhas contas, produzo, arranjo. Sim. O piano eu estudo até hoje. Um dia eu levei ele pro Bate Fundo, que é um projeto que tem lá. Um dia o Franz falou, Petróleo, vem tocar, é a última do ano. Eu falei, posso levar o piano? Ele leva. Aí eu levei um teclado. Porque uma coisa é estudar em casa, né, Pedro? Outra coisa é você ir pra rua e tal. Aí o bicho pega. Pra frente, Aí né? fui lá, coloquei e tal. Eu sinto falta de estar com ele na rua. Então eu ainda fico muito dentro de casa, assim, estudando. Eu não lembro agora a pergunta exatamente, mas... Sim, mas é isso mesmo. E eu Legal. fiquei curiosa pra entender composições. Eu sei que o Petróleo compõe, você também compõe, Pedro? Também componho. E onde que as pessoas acessam as suas composições? Tem no Capão Nu tem duas gravações minhas de músicas autorais, uma que chama Como Se Não Bastasse e outra Idas e Vindas, que é no projeto Capão Nu Som. E tem também um pocket show que foi gravado no Museu do Inusitado também, no YouTube do Museu do Inusitado. Legal. Tem esse pocket show que eu acho que são 5 ou 6 músicas autorais que eu gravei. E essa semana eu fiz uma gravação também, em breve vai sair uma... Eba, Aí então já fica acompanha aí. ligado. Vai Acompanha sair. no Capão? No Capão, aí nas redes sociais também vai sair, vou Beleza, no informar. final, eu não vou falar pra ele dar agora, não. No final ele vai dar o arroba dele, porque pra você assistir até o final. Petróleo, e você, né? Como diz o Robson, tá estourado. Você tá estourado com o quê? Conta aí. Sem nem querer, né? Se dependesse de mim, eu não ia estar, não. Porque quando veio a música, né, Robson, quando eu falei... eu participei do Samba da Vela durante muitos anos, né? Hoje eu tô meio afastado pelas correrias mesmo, mas o Samba da Vela foi a minha escola de composição. Eu já escrevi umas coisinhas antes, mas o Samba da Vela lapidou isso, de ver tanta gente da pesada compondo, mandando lá as letras. Então a composição sempre fez parte, e atualmente, para resumir, há 1 ano e meio atrás, finalzinho da pandemia, um parceiro meu de Osasco falou, Petróleo, tô com uma primeira aí pra você. A gente tava fazendo muito samba junto. E aí ele mandou essa primeira. As crianças já podem curtir um lazer no quintal e na varanda. Ver a preta sorrindo de tanto prazer, meu castelo já não é de um quarto só. Falei, opa, meu castelo não é de um quarto só, o Caio tá fazendo em cima daquela música do Renato lá, meu. Renato da Rocinha. Do Renato da Rocinha. Famosa. Meu castelo não é de quarto só. Na despensa não falta alimento. Na garagem uma nave pra gente zanzar. Valei-me, poderoso Deus, a vitória chegou no meu lar. Falei, o Caio tá vindo na rabeira do castelo de um quarto só. E aí eu não quis fazer. Porque eu sou um cara muito original, eu tenho a minha caminhada e eu fico muito preocupado de parecer que eu tô pegando carona Plágio, né? em alguém. Sim. E aí ele falou, termina. Eu falei, não, vamos fazer outra. Aí fomos fazendo outras. E o Caio vira e mexe, ele, e aí, Petróleo, e aquela lá pro Moisés da Rocha, aquela pra não sei quem, e aquela do Renato da Rocinha. Falei, mano, esquece essa, deixa essa aí e tal. Aí, com muito custo, eu coloquei um verso, ele insistiu bastante pra não deixar as nossas OS paradas, que a gente trata nossas composições como uma empresa, né? E a minha ordem de serviço é o papel que eu não gosto de deixar acumulado. Aí eu terminei. Foi lá, quer dizer, coloquei mais um verso, foi pro Rio de Janeiro para um outro irmão querido, que é o Jorge Ney, que é um outro compositor da pesada. A música chegou no Renato da Rocinha, o Renato da Rocinha colocou mais
deu uma adaptada no refrão para ficar mais a cara dele e foi gravada. Era para ser um clipe, depois o pessoal que trabalha com o Renato da Rocinha decidiu gravar um novo DVD, aí a gente deu uma murchada, que eu falei, pô, se fosse um clipe, ela teria uma visibilidade maior. Aí falaram que ia virar um DVD, que a música ia entrar para um novo DVD, a gente murchou um pouco, né, porque ia ter música do Arlindo, PQD, um monte de brasa, e aí depois ele gravou no final do ano um vídeo no Quintal dos Pretos. Ele gravou um vídeo no Legal. camarim. E esse vídeo viralizou, foi pros maiores canais de pagodeiro, Leandro Brito, Mumuzinho, Ferrugem. O Mumuzinho, inclusive, hoje tem uma produtora chamada MMZ, e o Renato é um artista da MMZ. E aí o Mumuzinho não mediu esforço para fazer a música ir mais longe ainda. E hoje a música é uma das músicas mais tocadas no Brasil, uma música que eu nem queria, mais de meio milhão de visualização no YouTube. Uma salva de palmas. Tá tocando para tudo que é lugar. Produto da quebrada, hein? Produto da quebrada. Coisa nossa. Muito bom. Petróleo, e eu queria perguntar sobre o Dose Certa. A gente fez a pesquisa, né? E você participou do grupo Dose Certa, que você teve aí contato com muitos artistas interessantes do samba. Conta um pouquinho dessa experiência, né? Tipo, eu anotei aqui Leci Brandão, Ivan Lins, quem mais? Leci Brandão, Ivan Lins, Verônica Ferriani, Vanderlei Monteiro, Ailton Graça. Caraca, só os gigantes. De novelas, programa de televisão, andar de avião, que eu achei que eu nunca ia andar de avião na minha vida. O Dose Certa me fez ter contato com um universo que eu só via nos bastidores, né? Sim. Almir Neto, Dona Ivone Lara. Nossa, Dona Ivone Lara. Príncipe do Pagode, Reinaldo, um monte de gente, porque o Dose Certa tocava num bar na Vila Madalena chamado Bar Samba. O bar existe até hoje. É muito legal, já fui num samba lá, gente. Fica a dica, é muito legal. É sensacional. Samba lá é gigante. E o dono do Bar Samba, o Cícero, ele é um cara que ama samba de raiz, samba da antiga. Então ele convidava os sambistas, tanto os artistas quanto a banda dos artistas, para ir no Bar Samba. Então, sei lá, você tava lá no Bar Samba, daqui a pouco apareceu o Seu Jorge. Sim. Daqui a pouco apareceu o Isguleba, o percussionista do Eu fui no ensaio da Vai Vai lá no Bar Samba. Muito legal. Isso. E o Dose Certa, assim, são vários momentos do Dose Certa, mas no momento Bar Samba, eu conheci essa turma toda. Aí quando o Dose Certa começou a fazer programa de televisão, programa Encontro, Péricles, Ixi, um monte de gente assim a gente conheceu. Se for começar a falar. Legal, da hora. Então eu tenho muito respeito. O grupo acabou, infelizmente. Mas todo mundo que passou por lá são os irmãos assim que a vida me deu, que eu até me emociono de falar do Dose Certa. Que legal. Muito bom, muito bom. Vamos falar de futuro agora. E aí, Zay, o que você espera, o que você almeja aí pro seu futuro na música? Eu pretendo focar agora mais na produção das músicas autorais mesmo, começar a ter esse foco, porque eu tenho... Porque ainda produzi muito pouco, né? Tenho poucos trabalhos, assim, né? Pretendo focar nisso, na produção. Mas, em geral, acho que é difícil, né? O futuro é uma coisa... É assustador, né? O futuro é... Sei lá. Um certo receio, mas é isso. Eu pretendo, na parte da música, de focar em produção mesmo, de músicas autorais e... É isso, e ver o que dá. Isso aí. Legal. E você, Petróleo, tem projetos futuros vai dar aí? bom. Atualmente eu estou com o Jonatas Petróleo, com o meu trabalho solo, entre aspas, né? Um trabalho que eu tenho contado com a ajuda de muita gente especial. É um dos meus projetos principais, que é o Jonatas Petróleo, eu enquanto artista. Lancei recentemente 3 músicas de trabalho, o Revoada, o Alô Barra Funda e o Batata de Chapéu, que é uma regravação minha mesmo, de um projeto que eu fiz parte, que é a Tríade, que era com o Caio e com o Fialho. Então tenho assim expectativas na minha carreira solo, enquanto artista, de continuar lançando o meu trabalho, como compositor, continuar mandando sambas, vendo se a gente de repente consegue entrar aí no mailing dos grandes artistas para ser gravado. E se não gravar também não tem problema, que eu mesmo gravo e tá tudo certo. Então, enquanto compositor, eu tenho também as minhas expectativas. E na área da educação, né? Terminar o meu curso lá de geografia, de repente exercer de alguma forma, seja em sala de aula, que é o que eu gosto, que eu acho importante, apesar da dificuldade grande que um professor enfrenta. Ter saúde,
continuar com disposição para poder caminhar, para ver esse negão aí crescer e me dar muito orgulho. É isso. Legal. Gente, eu queria perguntar, tipo, as duas maiores inspirações de vocês dois. As maiores inspirações e também se vocês almejam fazer, assim, uma como se chama? É um feat, não é? Collab? Como é o nome, gente? Coisa de gente moderna. É uma parceria. É uma parceria, exatamente. Parceria. Uma parceria com algum outro cantor que vocês, assim, são fãs. Eu tive contato recentemente com duas pessoas da cena do rap da Quebrada, que eu tenho muito respeito, que é o Lino Cris e a Cris SNJ. Legal. A Cris, inclusive, me convidou para participar de um feat com ela. A gente gravou, o Lino que está produzindo. Bacana. E agora a minha expectativa é de fazer o feat com o Lino. Já até mandei a música, falei, Negrão, ó, a música tá aí e tal. Ele, Pedro Petróleo, eu gostei, vamos. Então essa é a minha expectativa de fazer um feat com o Lino, que eu acho que vai rolar. Legal, e você, Pedro? A minha é Chico Buarque e João Bosco, os dois. Legal. Só isso. Básico. Da hora. Não, porque esse lance da inspiração, né, e tal. Eu tenho, Chico Buarque com certeza me inspira muito, mas eu tento fugir também disso na hora de compor, porque eu acho que tem... Não, é muito difícil seguir essa linha de composição que ele faz e tal, mas ele me inspira muito, eu ouço todo dia, né? E João Bosco também é uma coisa que anda me inspirando muito. Qual que é a sua feat favorita? com João Bosco seria muito bom. Qual que é a sua favorita do Chico Buarque? Minha música favorita... Difícil, é difícil. Mas vamos A falar minha é uma... Construção. Construção é uma delas, com certeza. Mas Rosa dos Ventos é uma música que eu amo. Até gravei no Capão Nu também, Rosa dos Ventos. Muito Legal. bom, muito bom. Estamos chegando ao fim. Foi muito bom ter vocês aqui. Igualmente. E aí agora é a hora de vocês darem os arrobas, onde as pessoas encontram o trabalho de vocês. Vai, Petróleo. Pedróleo não, Petróleo. O Instagram é @JonathanPetróleo_oficial. O canal do YouTube é Jonatas Petróleo. Entra lá para ver a Revoada, a Loba Rafunda, a Batata de Chapéu, entre outras collabs e parcerias que estão por lá. Tá bom? Quero agradecer aqui o pessoal da La Comune, que é uma empresa de comunicação visual e digital lá da Quebrada. Agradecer o Dodô, agradecer a companheira dele, querida, que fortalece. Agradecer o Jesus Sanches, que também fortalece comigo nas gravações, nas edições das composições. A minha produtora Juliana Nascimento, todo o pessoal que trabalha comigo, toda a equipe. Quem de repente eu estiver esquecendo, me perdoe, mas gratidão a todo mundo que corre junto. Eu atualmente tenho uma residência profissionalmente que é o Bar do Gago. Todo sábado eu estou lá a partir das 8h30 até 00h30. E outros trabalhos que tem pintado. Entra lá, manda um salve, chama nós que... O próximo rolê é Bar do Gago, tá? Sábado à noite. Já pegaram, né? Tá, gente? Depois aqui gravou, vamos pra lá. E aí, você, Daia? O meu Instagram, tô com o Instagram novo agora que o outro eu perdi. Caí num golpe aí. Eu não perdi outro Instagram, agora eu tô com... É Pedro Zaia Oficial 1. Meu Instagram tem também lá a casa que a gente mora, no Capão. E YouTube também vai ter coisa no Capão, acho que... E tem também o meu YouTube, mas ainda não tem pouca coisa lá. E na página Chico Buarque do Brasil também, que é uma página que eu toco com uma frequência. Você vai encontrar algumas coisas minhas lá e vão ter mais coisas também. E tem algum lugar da Quebrada que te encontram pessoalmente? Pode ser no Capão, tem o Sarau da Praça, tem... E os bares, né? Quando eu vou voltar a tocar em bar, é só acompanhar nas redes sociais que eu vou colocando. Isso aí, muito bom, Legal. muito bom. Gente, estamos chegando no fim de mais um episódio. Redes sociais, vocês já sabem. Rolês, oficinas, saraus, tudo você encontra lá na nossa agenda cultural. @mandanoticias.podcast. Tem mais alguma consideração, Gi? @gialexandre.oficial E @bis.m_. Vamos lá, gente. Vamos acompanhar o Manda Notícias. Tem muito artista ainda pra vocês conhecerem. Exatamente. E se você for artista da Quebrada, lembrando, é só entrar em contato com a gente pelo Instagram ou pelo WhatsApp pra gente bater um papo, trocar uma ideia, às vezes marcar até uma entrevista aqui no Manda Notícias. Isso aí. E aí, lembrando, né, que esse projeto Manda Cultura foi contemplado pela 7ª edição do Fomento à Cultura das Periferias, uma iniciativa da Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo.
É isso. Muito obrigada, Obrigada, gente. meninos. Foi incrível a entrevista, valeu mesmo. Até o próximo episódio. Até mais. Esse é o Valeu. Manda Notícias. Esse é o Manda Notícias. Esse é o Manda Notícias. Essa temporada tem produção da Pauta Periférica em parceria com a Dois Neguinho Filmes. A direção de audiovisual é de Miller Silva, produção de Robson Santos e apresentação de Gisele Alexandre e Beatriz Monteiro.